quando eu falo para você fazer as pazes com o teu corpo, é fazer as pazes mesmo. Também não adianta você falar assim, ai, ok, agora eu tô magrinha, se você não estiver com saúde. A gente precisa entender que o nosso corpo tem que estar nutrido, que ele se comunica, que não existe uma doença isolada, tudo tá ligado. E a gente sabe que boa parte de tudo isso vem da alimentação. E a gente realmente tem que manter a mente tranquila, tem que fazer exercício, tem que comer bem. E hoje a gente vai falar sobre esse sistema digestivo. Segundo a Organização Mundial de Gastroenterologia, 20% da população sofre com problemas digestivos. Eu tenho conversado com muitas mulheres e, gente, como é incrível. Tá todo mundo com gastrite, tá todo mundo com refluxo, parece que é um mal do século, né? É muito comum a gente ouvir reclamação. Ah, eu tô com uma sensação de estômago cheio, tô me sentindo inchada, tô com um inchaço nessa região abdominal, tô com dores abdominais, tem gente que até passa mal e tem vômitos, enfim. É importante a gente ficar atento ao que a gente come, porque o sistema digestivo pode sofrer graves consequências. E também é importante a gente adotar um estilo de vida mais tranquilo, porque o estresse também vai influenciar nesse processo do aparelho digestivo. A gente vai entender tudo isso de forma mais clara com o gastroenterologista Dr. Eduardo Greco, que já está aqui. Ele é do Hospital Lefort e também médico gastrocirurgião especialista em endoscopia digestiva pela USP. Muito obrigada por ter vindo. Prazer recebê-lo. Prazer é meu voltar aqui. Obrigado. Vamos sentar ali um pouquinho, doutor, e a claro. gente já conversa. Deixa eu só pegar essas tecnologias que eu deixei aqui errado. Aí você pode sentar aí. E você que está em casa pode participar, tá? Manda sua pergunta no 0 operadora 11 2202 8432 ou através do nosso e-mail vidamelhor@redevida.com.br. Então, bem, eu vi que você trouxe aí um pedacinho do corpo humano, né? Um molde aí, uma parte de um estômago, tem a primeira porção que é o nosso intestino, o duodeno. Ali na frente tem um desenho do pâncreas, porque como você já bem disse na sua introdução, não é só o estômago, não é só a gastrite, né? Então, a questão da digestão vai desde o nosso cérebro, de como enxergar o alimento, passa pela mastigação, vai ao estômago, depende de um fígado saudável, depende de uma vesícula biliar, depende do pâncreas e vai depender do funcionamento intestinal. Então é um todo e que hoje em dia, você muito bem frisou, é muito comum isso. A grande queixa dos pacientes é em relação à gastrite, é em relação ao o intestino não funciona bem. E isso vai repercutir de uma certa forma em todos os órgãos. Vai repercutir na pele da mulher, aí a mulher está grávida, existe uma alteração em relação a isso. Então, trabalhar a digestão é trabalhar muito bem o seu organismo para que você esteja melhor para desempenhar as suas atividades do dia a dia. Trabalhar, exatamente. A gente outro dia até falou aqui no programa que o intestino é considerado o segundo cérebro, né? E a gente precisa cuidar bem desse intestino, fazer com que tenha esse trato intestinal tranquilo. Agora, você disse que a digestão começa no cérebro. Isso. Então, vamos lá, vamos tentar entender esse processo. É importantíssimo passar isso para as pessoas, porque quando nós vamos nos alimentar, está chegando o horário do almoço agora, nesse momento, você já imagina, o que você vai se alimentar. Você sente o cheiro de um alimento. A partir desse momento, o seu organismo já começa a se preparar para a digestão. Então, o grande erro das pessoas é o quê? Comer errado e horários errados. O grande segredo para eliminar gastrite, ter um processo digestório inicial, é uma velha e boa regra. Precisamos comer o dia inteiro, comer várias vezes ao dia, a cada 3 horas em pequenas quantidades. Então, o seu sistema nervoso central vai mandar a mensagem, está na hora de comer, estou com fome, preciso me alimentar. O seu organismo, o estômago, vai começar a produzir as secreções ácidas, o suco gástrico, para digerir os alimentos. Se você não se alimenta, por qualquer questão, aquilo está ali. Então, você tem excesso de ácido, por exemplo, no estômago, aguardando um alimento que não chega. Isso vai levar a um processo irritativo ao longo do tempo do estômago. Então, o que a gente conversa muito hoje, a questão é muito informativa. A gente precisa passar essa informação, acho que esse canal é importantíssimo para isso, que é dar alimentação saudável, uma dieta equilibrada, balanceada e essa velha regra da pessoa procurar se alimentar o mais que ela possa. E alimentar não é assim, olha, você precisa comer a cada 3 horas, tomar um café da manhã equilibrado. Não é um café da manhã que a gente brinca de novela no consultório, que você lê jornal, que aí você senta lá com a família inteira. A gente sabe que é difícil para as pessoas. Seria maravilhoso, né? Seria mas maravilhoso. A gente não consegue sempre. Não consegue, mas não é por conta disso que também você precisa sair de casa com um cafezinho preto no estômago. Então dá para tentar uma alimentação equilibrada. No meio do dia, doutor, eu trabalho muito, eu tenho tudo, hospital, não importa.
E não é parar, ir lá numa padaria e comer por 1 hora. É comer uma fruta, é tomar um suco, é fazer com que o seu organismo receba uma alimentação e fale, estou ativo. Porque as pessoas também ficam em períodos de jejum prolongado. E o jejum, o seu organismo também não interpreta isso que está acontecendo com ele. Então, começa a ter secreções e começa a trazer transtornos. E você tendo uma alimentação desequilibrada, o seu estômago vai sofrer com isso. Aí você vai comer em demasia à noite. Aí vem o que você bem disse, refluxo. Todo mundo fala, eu tenho refluxo por causa disso. Mas é por causa disso, então? Também, porque o refluxo é muito comportamental e alimentar. Então a pessoa geralmente não se alimenta o dia inteiro, já leva um processo irritativo, chega à noite, é o momento da maior refeição dela e quando na verdade deveria ser ao contrário. À noite nós deveríamos comer menos, por quê? Você não vai ter tempo, logo depois você vai se deitar. Então a pessoa se alimenta demais, leva muita formação de suco gástrico e se deita. Deitar é uma questão de posicionamento, se eu virar esse copo aqui vai derramar. Então esse copo de água e fosse o suco gástrico dentro do estômago e eu deitar, imagina que você deita e vem no esôfago, é o refluxo. Então a pessoa acorda com tosse, fala que tem rouquidão, à noite que piora. Então a alimentação já copiosa à noite vai levar ao sintoma de refluxo, que é o comum das pessoas, associado a fatores que influenciam muito, se a gente for falar em refluxo, que é cigarro, que a gente precisa jogar fora e abolir, que é excesso de refrigerante, bebida alcoólica, chocolates. Então, é tentar equilibrar a dieta. Então, só com uma boa alimentação, é óbvio que se você tiver um quadro agudo, você precisa procurar um médico, não adianta tentar receitas milagrosas. Em alguns momentos precisa da medicação, mas para que isso não fique voltando, são medidas de comportamento, de como se alimentar e medidas nutricionais. A partir daí, em alguns casos, você usa medicação e outras só com a própria reeducação da pessoa, você não precisa nem medicá-la. Então, a partir daí, você já trata uma posição. Vai para o estômago, se o estômago está recebendo as alimentações adequadas, você vai diminuir a chance de gastrite, de problemas gástricos, de má digestão, empachamento, a pessoa se sente mal o dia inteiro, não digere os alimentos adequadamente. Aí você também precisa intervir com algumas medicações. E vai finalizar com um intestino que não funciona adequadamente. Então, tem muitas pessoas que têm os dois opostos, né? Ou uma constipação importante, que é o mais comum, então as pessoas demoram uns dias, precisam procurar medicações, ou as pessoas começam a ter quadros diarreicos por uma alimentação totalmente errada, né, que pode propiciar até infecções e outras situações. Então, o principal, acho que a nossa função hoje é transmitir essa informação da alimentação equilibrada, da alimentação balanceada, procurar sempre um apoio de um profissional e a partir do momento que há necessidade do tratamento, existe como tratar. Então, buscar esse tratamento para que não se deixe cada vez pior. A gente fala a mesma coisa quando a pessoa está ganhando peso, né? Ganha 1 quilo, 2 quilos, quando está 20 quilos acima do peso, quer tomar uma atitude. Aí você melhor precisa começar a cuidar quando ganhou 1, 2 quilos, né? Não poder Exatamente. chegar lá na frente. Então, a digestão vai fazer todo esse trabalho associado a uma vida saudável. Óbvio, todos temos que trabalhar, horários malucos, mas dá para arrumar um tempinho para uma caminhada, você também já disse no começo do programa, uma atividade física, é tentar conciliar. Porque isso, você vai plantar algo hoje, porque lá na frente, com 15 anos é mais fácil se cuidar, com 20, aos 50, 60 anos, com obesidade, hipertensão arterial, para você se livrar de medicações. Se você prevenir hoje, e é prevenir com alimentação e com comportamento, você vai evitar problemas médicos reais no futuro. Perfeito. Eu vejo hoje todo mundo muito apressado, doutor. Eu fico me perguntando se essa coisa da pressa, porque eu vejo as pessoas também comendo com muita pressa, se isso também não prejudica o processo digestório. Muito. Nós falamos, o primeiro passo é o sistema nervoso central. O segundo, esquece o estômago, ele ainda vai chegar lá. É a boca, é a mastigação. Então, dentes saudáveis e uma mastigação com calma. Mastigar não existe, a gente estava até brincando lá fora, não existe um número certo. Vamos mastigar 30, 50. Tem pessoas que mastigam mais rápido, mais lentamente, mas você tem que já digerir esse alimento. E utilizar o horário da refeição, você não precisa de 1 hora para se alimentar. Mas naquele momento, tentar se dedicar ali à alimentação. Ver, escolher o que você tá se alimentando, de que forma você está se alimentando. Mastiga bem para que esse alimento já chegue de uma forma ao seu estômago e dê tempo da produção das secreções para que você coma, inclusive em menor quantidade. Porque no estômago, gente, não tem dente, não tem como mastigar alimento no estômago. O alimento tem que ir mastigado. Isso, perfeito. Né? E aí eu fico pensando... lá no estômago você vai ter a parte da musculatura e da secreção de enzimas e do ácido que vai digerir o restante para... Mas eu queria antes voltar no processo da mastigação, porque eu sei também que tem uma turma que às vezes descuida dos dentes e tem gente que perdeu
perdeu alguns dentes e se adapta. E acha que, tudo bem, eu já entendi o jeitinho de engolir o alimento sem triturá-lo. Isso é prejudicial, sério, não é? Isso é extremamente prejudicial porque vai prejudicar o estômago, ele vai ter uma má digestão, vai começar a ganhar peso, vai ter essas dificuldades. Então, a hora da alimentação, uma outra situação importante é as famílias, até por conta das crianças, e que hoje é uma facilidade muito grande o fast food. É óbvio, procurar os alimentos naturais, os sucos naturais. E a alimentação na mesa, uma regra que o pessoal brinca muito, às vezes com a gente no consultório, mas doutor, eu só vivo em restaurante, e como é que eu faço? Eu não tenho tempo. Se você for num restaurante comer o prato pronto, que é feito na sua frente, aquele prato está equilibrado. O problema não é isso. O problema é que você fica várias horas na mesa, vem bebida alcoólica, vem pãozinho, vem sobremesa. Então, em casa, também tentar essa regra de ter o prato feito. Colocar o prato, é isso que eu vou me alimentar, é isso que eu conversei com o meu nutricionista, eu formulei. Panelas na mesa levam a uma pessoa que ainda não terminou numa família grande, você começa a repetir e comer de novo. Então, são erros e questões posturais que a gente no consultório tenta passar para modificar os hábitos, porque senão é só medicação. Nós vamos só tratar a causa e não estamos efetivamente indo no ponto principal, que ou é mastigação, então vamos procurar um dentista, precisamos tratar esses seus dentes, você precisa se cuidar, porque senão E hoje em dia a gente tem algumas facilidades. Eu sei que o serviço de odontologia não é tão fácil para todo mundo, mas já é muito mais fácil que antigamente. Existem vários convênios, existem várias formas de tratar esses dentes de forma mais econômica. E aí eu estava pensando na dona de casa que de repente fala, mas como é que eu vou fazer o prato de todo mundo? Não, deixa tudo no fogão, cada um pega seu prato, vai lá, se serve, senta, ponto, né? E vira um jeitão diferente de você servir o seu almoço. Por que não? Deixa a mesa bonita, o pessoal vai lá e senta gostoso. Exatamente isso. Eu brinco, eu venho de uma família de irmãos italianos. Enquanto não acabasse o último filé milanesa na mesa, ninguém parava de comer. Então, assim, é procurar mudar o hábito. E a gente consegue isso. Agora vamos então. Mastigou bem o alimento, aí ele desce, ele passa pelo... Isso, aí ele vai entrar no esôfago, então da boca ele vai no esôfago para chegar aqui no nosso estômago, né? Que aí aqui, eu até vou virar que fica mais fácil, que é, aí aqui no estômago, esse bolo alimentar, ele vai ser feito a digestão dele para ir para o intestino, que aqui no intestino também vão ser lançadas uma série de secreções. A bile, que é da vesícula biliar que as pessoas têm o cálculo, e depois ele vai sendo digerido, é onde é feita a absorção de vitaminas, de gordura. Então, cada espaço do seu trato digestivo é importante, é onde vai ser feita a absorção de uma série de nutrientes. Então, passando no esôfago, o esôfago é um tubo que vai levar da boca até o estômago. Então, é aí que as pessoas têm um refluxo, que tem esofagite, que é por conta dessa má alimentação do excesso do suco gástrico. Chegando, passando do esôfago, vai chegar até o estômago, que é essa porção que a gente trouxe aqui para ilustrar. E aqui no estômago vai ser feito o restante do processo digestivo, a questão da trituração e do suco gástrico ácido. E a partir daí, vem para essa outra porção, que aqui a gente chama de duodeno, que vai ser o intestino delgado, que é o nosso intestino fino. O intestino fino também vai ser feita uma série de absorções. Então, em cada parte do intestino, são absorções diferentes de gordura, de vitaminas, de alguns dos nutrientes. Até chegar no intestino grosso, que aí é a última porção, que é onde vai ser feito o bolo fecal para eliminação do que não foi absorvido, do que não é necessário para o seu organismo. Tudo que foi necessário, o organismo reteve. O grande problema é que às vezes não, né? A grande maioria das vezes as pessoas comem mais do que precisa. Então engorda por quê? Porque você comeu mais gordura do que você precisa. Comer gordura também é importante. O açúcar também é importante. Agora é a forma de você ingerir essa gordura. Que qualidade de alimento você está comendo, que quantidade de açúcar você está comendo. Então, assim, não adianta eliminar por tudo com açúcar. Olha, eu não como mais doce. Não, não é isso. É que as pessoas exageram em todas as situações. Uma coisa que a gente passa para os pacientes. Você está numa festa, não é ali que você vai fazer o regime ou vai evitar um pedaço de bolo. Não é esse momento. Agora, não adianta não comer o bolo na festa, chega em casa, aquele bolo que está feito na sua casa, comer o bolo inteiro porque ficou com raiva da festa. Então, é equilibrar isso, é equilibrar da dieta para que o alimento, a quantidade necessária foi absorvida e vai ter a formação do bolo fecal. Uma outra questão que é importantíssima e que é quando eu dei o exemplo do copo é a hidratação. O intestino, para que ele tenha um bolo fecal melhor, que tenha ele faça as fezes de uma forma mais fácil, que não fique tanto o intestino preso, precisa de água. A água é fundamental também. E as pessoas às vezes não se hidratam o dia todo, só vão querer o suco ou o refrigerante no momento da refeição.
Então, se hidratar também é muito importante, não só para a pele, para a circulação sanguínea, mas também para ajudar no processo de digestão. Doutor, só para a gente esclarecer, eu ouço aqui todas as vezes, e ouço isso desde pequenininha, que eu tenho uma mãe nutricionista, de que a gente não deve beber muita água durante a refeição, né? Isso. Então tem lá uma quantidade limite, melhor Perfeito. não. Mas por que não pode beber muita água na digestão, durante a refeição? É a questão da competição do espaço. Então, ou você toma o líquido antes da refeição ou após as refeições. Para quê? Para que o estômago está preparado para receber uma quantidade de alimento. Então, você colocar água e o estômago é um músculo que ele dilata. Então, você colocar a água junto com a refeição, você vai atrapalhar esse processo de digestão e você vai ocupar um espaço em que deveria estar só o alimento ali. Então, por isso que se pede para que aguarde um momento, isso vem e nós temos que respeitar essa regra também. Então, a gente realmente tem que tomar essa água antes da refeição ou depois da refeição? Isso, nós precisamos hidratar durante o dia todo. Então, é claro que existem as diferentes constituições das pessoas. Então, no consultório, a gente sempre trabalha junto com uma nutricionista também, porque que nem bem disse agora a questão dos alimentos, o que é melhor para cada tipo de enfermidade, você se alimentar com os alimentos corretos, né? Então tá com o intestino preso e enche de fruta em casa o quê? Jabuticaba, uva, errado. Tem que comer mamão. Então a gente tem que ter essa orientação. E a hidratação, evitar no momento da alimentação e aproveitar o dia todo para se alimentar em torno de 1,5 litro a 2 litros de água, que isso vai fazer muito bem para o seu organismo, tanto para a digestão como para a questão da hipertensão e outras situações. Ok. Bom, tem muitas dúvidas, eu vou passar para as Fique à vontade. perguntas, tá? Vamos lá. A Maria Luísa de Oliveira, ela é de Itatiba, São Paulo. Ela pergunta, quando eu acordo à noite, eu tô com a boca muito amarga. O que pode ser isso? Provavelmente isso já é um sintoma de doença do refluxo gastroesofágico que a gente falou. Então esse amargor na boca é por esse excesso de ácido que está levando a uma irritação do esôfago. Então você tem um refluxo que geralmente as pessoas sentem uma dor, mas esse ácido voltando até a sua garganta, você vai ter ou rouquidão ou esse amargor. As pessoas às vezes acordam com uma tosse noturna inesperada. Provavelmente é do refluxo. Ok. A Fabiana de Belo Horizonte, ela quer saber um pouquinho mais sobre síndrome do intestino irritável. Sim, isso existe, isso é muito comum em jovens hoje. Eram pacientes que têm cólicas, sintomas em que você fazia exames e você não identificava nenhum tipo de alteração. Então, a síndrome do intestino irritável veio numa questão que é em função muito hoje do nosso dia a dia. É o estresse que essa pessoa passa, isso leva... As pessoas têm diferentes formas do seu organismo suportar as pressões. Então, tem pessoas que têm enxaqueca, insônia, gastrite, intestino preso. De alguma forma, o seu organismo, em algum momento, ele é fragilizado por uma situação dessa. Então, tem o síndrome de intestino irritável, mas que hoje já tem tratamento para isso. Qual é o Pode tratamento? procurar o seu médico, é tratamento clínico, medicamentoso. Existe toda uma questão de dieta envolvida, porque é uma irritação intestinal de causa não especificada, que não existe algo muito específico, mas já existem medicações para controlar e equilibrar o funcionamento intestinal. Perfeito. A Sara de Ponta Grossa, ela está fazendo uma consideração aqui interessante. Ela acabou de chegar, quando ligou a TV, ficou surpresa ao ver o assunto, porque ela teve dores fortes do lado direito, abaixo da costela, refletindo nas costas, e chegou à conclusão que era por intolerância à gordura. Existe essa possibilidade, então? Perfeitamente. O nosso lado direito, essa posição que ela descreveu, é onde está o fígado e está a vesícula biliar, que as pessoas conhecem, que tem as crises de cálculo, de pedra na vesícula. Então, a gordura, para ela ser digerida, a hora que ela passa aqui, né, que é no intestino, vai ter uma ligação em que a vesícula biliar joga a bile dentro do intestino. E é bem à direita. Se a pessoa tem um cálculo, quando ela come gordura, você precisa jogar essa bile no intestino. Com a pedra lá, isso obstrui a saída. Então a pessoa começa a ter dor e cólica porque existe um órgão tentando liberar algo que está obstruído. Então ela precisa procurar, existem exames, um ultrassom, vai procurar o médico, provavelmente alguma alteração de vesícula biliar. Existe tratamento também para isso. Interessante. A Marcele Miranda de São Paulo diz que tem intolerância à lactose e ela retirou a vesícula. Isso faz mais de 5 anos, mas o intestino é muito solto. O que ela deve fazer? A intolerância à lactose aí já é uma outra modalidade. A questão da retirada da vesícula influencia com o intestino solto nos primeiros meses. Depois existe uma adaptação porque a vesícula é responsável em ajudar a eliminação das gorduras. A questão do intestino solto é mais por conta da própria intolerância à lactose. Então é o quê? É evitar a lactose de qualquer forma e mesmo evitando leites, derivados, às vezes qualquer tipo de alimentação
vai dificultar. Então, precisam ser feitos outros exames, uma endoscopia, uma colonoscopia, ver se não tem nenhuma situação associada e acompanhar com o seu médico e com a questão nutricional, para que evite dela ficar com o intestino tão solto esse tempo todo. Tá. Do mesmo jeito que o intestino preso é prejudicial à saúde, o intestino Sim. solto também é prejudicial à saúde, Também. né? Por quê? Por duas situações. O intestino muito solto pode levar a uma desidratação importante. Então a pessoa se desidrata e você tem sintomas relacionados à desidratação. E você também, a pessoa que fica nesse quadro de intestino solto há muito tempo, existe uma troca da sua flora bacteriana. Então no intestino existe uma flora bacteriana preparada também para esse bolo fecal, para essa formação. Essa troca constante pode levar a infecções importantes, pode levar a quadros de infecção importante no intestino. Ok. Ela pergunta se o excesso de soja pode ser prejudicial. Então, tudo que ela precisa, porque ela não tem a lactose, então provavelmente ela substitui por alimentos de soja. Não vai levar a isso, mas a intolerância da lactose vai levar esse quadro dela do intestino mais solto. Agora, pode se alimentar do soja. Agora, nada que é em excesso também, vitamina C em excesso, não há necessidade. Então, tem que ter sempre a dieta equilibrada. Ok. Tem uma telespectadora preocupada aqui, Irani Ligório, ela tem 62 anos, ela diz que precisa fazer um implante, mas não tem condições, mas os poucos dentes que ela tem são bem tratados. Ela tem 6 dentes na parte superior e 6 dentes na parte inferior. Ela pergunta ao médico como sobreviver a essas doenças mencionadas no programa com poucos dentes. Ela vai ter que procurar a questão do implante, né, de alguma forma, para que ela melhore a sua mastigação. Só com esses dentes que ela possui, ela deve ter um esforço de sobremaneira para conseguir a digestão melhor. Enquanto ela procura essa solução, ela pode ajudar da forma externa de tentar alimentos, por exemplo, as proteínas, a carne moída já, por exemplo. Então, modificar a forma da apresentação da alimentação para que ela consiga não ter esse problema de digestão, então já oferecer ao seu organismo as coisas mais trituradas. Ok. A Cristiane de Florianópolis diz que teve gastrite crônica moderada com a presença da bactéria H. pylori, constatada no exame de endoscopia. Na época ela tomou um antibiótico para matar a bactéria e melhorou. Mas hoje, às vezes, sente dores no estômago não tão fortes como antes. Ela quer saber se a bactéria pode voltar. Pode. O Helicobacter pylori, que é uma bactéria, ele é muito prevalente na população porque ele vem da contaminação dos alimentos, da própria água, então a prevalência é muito importante, né? A incidência nas pessoas é muito grande. Então, às vezes você mesmo tratando, essa bactéria pode retornar. E você tratar e ter esse sintoma, você precisa procurar novamente seu médico, provavelmente vai repetir uma endoscopia, e se a bactéria for detectada, precisa refazer o tratamento, porque em alguns casos ela forma uma certa resistência e ela retorna ao organismo. Ok. A Cássia Binco gostaria de saber se é normal, depois de uns 30 minutos após a refeição, sentir o coração bater um pouco mais forte e se sentir cansada, mesmo estando em repouso. Ela está perguntando se ela deve procurar um médico porque ela sente esses sintomas. É bom sempre o processo investigativo e conversar com o médico para ver se não existem outras patologias associadas à questão cardiológica. Se a gente for pensar só na questão da alimentação, quando a pessoa se alimenta de uma forma muito copiosa, ela pode levar a um reflexo por conta da distensão gástrica. Copiosa significa quando ela come muito. Come demais, né? Exagera. Então, aquele excesso de alimento vai levar a alterações sistêmicas, com certeza. Vai ter sonolência, pode ter palpitação por conta de um reflexo nervoso a esse excesso, a essa distensão gástrica acentuada. Então, no caso dela, é importante procurar para ver se está relacionado à distensão gástrica ou se às vezes alguma alteração cardíaca e que ela só está relacionando ao momento da alimentação. Perfeito. A Carla gostaria de saber como curar uma cândida intestinal e qual é o exame para diagnosticá-la melhor. Isso. A cândida é nada mais do que um fungo. É muito comum a cândida, o fungo na parte do esôfago, que a gente chama de monilíase esofágica ou candidíase esofágica. Ela é detectada por endoscopia. E se a questão é a pesquisa intestinal, a colonoscopia. Sendo feito isso, são feitas biópsias do trato digestivo e ali você identifica e existe tratamento antifúngico adequado para isso. Perfeito. A gente tem uma pergunta da Maria Aparecida Vaz Freire. Ela mora em Sorocaba e gostaria de saber, assim que me alimento, tenho muito soluço e arroto bastante. Já fui ao médico, tomei remédio, mas não passou. Quando eu não consigo arrotar, me sinto muito mal. Isso pode acontecer. A gente precisa ver a questão da forma de se alimentar. Tem duas situações, ou é comer com muita pressa e também conversar. Quando a gente está conversando, igual nesse momento, você também deglute o ar.
No processo de respiração, o ar entra pela narina, vai até seu pulmão, mas o esôfago ele está atrás do pulmão. Então, assim, você também deglute o ar. Então, comer com pressa, comer falando muito, pode levar a uma distensão de ar do estômago. E o que acontece? O estômago ele está logo abaixo aqui. Tem o nosso tórax, o abdômen e o tórax. O que divide isso é um músculo, que se chama diafragma. Então, a distensão do estômago, ele muito cheio de ar ou excesso de comida, leva a ele empurra esse músculo, leva a uma distensão do músculo. No que empurra, a pessoa pode ter soluço por conta disso. Irrita o músculo do diafragma que vai levar a formar o soluço. Então, ela precisa verificar como que você está comendo, se você está comendo muito que está levando a essa distensão. E pode levar ao soluço realmente. Legal. A Natália, ela é de Viamão, no Rio Grande do Sul. Ela diz que tem uma alimentação balanceada, pratica exercícios diariamente, mas mesmo assim tem sentido seguidamente uma queimação na garganta, como se um líquido subisse. Pergunta se isso é azia. Isso, é a azia e é o refluxo. Então ela precisamos fazer alguns exames, porque tem algumas pessoas que têm esses sintomas, se alimentam bem, mas pode ter uma alteração do esôfago, que é o esfíncter esofariano, porque do esôfago, entre o esôfago e o estômago, existe um músculo que é para fechar essa passagem para o líquido não voltar. Então a gente precisa investigar isso e ver se ela não tem um relaxamento disso, porque às vezes a pessoa, mesmo com dieta, mas aí existe um relaxamento da musculatura que precisa ser tratado. Tá. A Denise, ela diz que tem uma gastrite nervosa. A gastrite nervosa é diferente da gastrite... É que assim, virou aquela questão do folclore, né? A gastrite, as pessoas têm... A gastrite, na verdade, não existe esse termo na questão médica, eu tenho uma gastrite nervosa. A gastrite é um processo inflamatório do estômago, aqui, é um processo inflamatório dessa parte rosa, né? Então, o que a pessoa diz por gastrite nervosa é porque ela é uma pessoa que deve ter uma vida agitada, uma irritabilidade, e essa vida agitada dela, ela sente que no momento de maior estresse é o estômago que sofre com isso. Então, a gastrite é feita por tudo, é por ela não estar se alimentando bem. Então, a pessoa fala que é uma gastrite nervosa. Mas é nervoso disso, de não ter alimentação adequada, de não ter tempo para se alimentar, de ter 300 mil compromissos no dia. Então, leva ao problema ao estômago. Então, não é que é o nervoso dela estar nervosa, mas é do ambiente que ela está vivendo e da forma como ela está conduzindo a sua alimentação e etc. Tá. Aí ela disse que tem essa gastrite há 4 anos e muitas vezes, mesmo tomando remédio, o estômago dói. Ela pergunta se gastrite pode virar úlcera. Pode. Então, a gastrite é o primeiro passo, é um processo inflamatório inicial, leve, e que essa gastrite vai ter vários graus. Se a pessoa continua com o processo agressivo do estômago ou a má alimentação, pode levar a uma úlcera, e da úlcera a gente pode levar até processos mais graves, que são processos que você já disse aqui na entrada do programa, de câncer. Então, tem sintoma, não adianta só ficar em casa aguardando, meu amigo falou, procura o médico, faz o exame, detecta que não é absolutamente, trata corretamente, né? Porque você tomar o remédio errado, você também vai prejudicar o seu estômago. Gente, é muito importante. A gente então, cuida de um carro quando está com problema no motor. Exatamente. Como é que você não cuida do seu corpo? Tá com Exatamente. sintoma, não está funcionando redondinho, tá chiando, vai procurar um médico, precisa. Tem tantas perguntas, doutor. Esse assunto aqui é um sucesso, viu? Eu vou fazer mais uma, depois eu passo todas para que você possa responder. Eu vou responder a todos. A Jaqueline Itanabara, ela diz: oi, Cláudia, parece telepatia. Sempre que preciso tirar umas dúvidas, o programa traz o assunto que preciso. Obrigada. Minha dúvida é a seguinte: tem alguma doença no estômago que a pessoa possa ter que ela não tenha um sintoma aparente? Pois fiz uma ultrassom e nada foi detectado, mas sinto umas dores um pouco acima da cintura, tipo umas fisgadas. Pode. Então, por isso que o ultrassom, ele é um exame de imagem, que ele não visualiza realmente o estômago. Então, para detectar isso, é importante a endoscopia digestiva. Então, um outro exame que ela precisa realizar, que é a endoscopia, para detectar se está tendo algum processo no esôfago, no estômago. E aí, nesse exame da endoscopia, ela vai ver tudo isso? Ela vai detectar alguma alteração. Tranquilo. Doutor Eduardo Greco, muito obrigada. Por nada, eu que agradeço a oportunidade. Ai, podia ficar aqui mais tempo, porque tem um monte de gente cheia de dúvidas. Eu fico com o coração apertado aqui da gente não responder. E eu te parabenizo, porque o importante é essa informação. Então, passar a informação. Tá bom? Ok, muito obrigado. E olha, o site do Hospital Leforte é www.leforte.com.br. Então, estou te esperando na próxima oportunidade. Okay. Muito obrigada.